E o Grêmio venceu o Bahia em Salvador, mesmo com o Renato enchendo o time de zagueiros e volantes no seu vídeo. O jogo do Grêmio contra o Bahia pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas, o esquema. Renato voltou a usar 3 zagueiros. Não que tenha sido a solução dos problemas, até porque o Bahia teve oportunidades de marcar. No duelo dos tricolores, o baiano poderia ter ido para o intervalo em vantagem. A segunda parte é Riveiros. Werley fez o lançamento. A cabeceada de Elano foi na trave. E no rebote, o paraguaio foi corajoso, botou a cabeça na bola. Se machucou e teve que sair de campo. Mas o importante é o gol. A terceira parte do jogo tem a ver com o Renato, um profeta. Não adianta vocês ficarem cobrando, o Grêmio tem que ganhar uma partida fora. Daqui a pouco vai acontecer normalmente, o futebol é assim. O Bahia bem que tentou empatar, só que o chute do Fernandão bateu na rede por fora. Logo depois, Tite recebeu cartão vermelho, deu um soco em Elano. Tudo parecia estar a favor do Grêmio. E para provar que a promessa do Renato estava certa, Maxi Rodrigues chutou da entrada da área e contou com o desvio, 2-0. E sobrou tempo para mais um, jogada de Matheus Biteco, que tocou para o irmão Guilherme fechar a goleada, 3-0. O fim de um jejum de 3 jogos sem vitórias em uma partida dividida em 3 momentos. Tomamos alguns sustos, que é normal você jogar fora, e fomos felizes, fazer 3 gols e ir embora com resultado positivo. Eu vou te dizer o seguinte, Meneghetti, eu não gosto dessa coisa de ser comentarista de resultado, e eu procuro ser coerente com o que eu penso de futebol. E eu ontem fiquei completamente em pânico quando ouvi a escalação que ia entrar em campo. Era o tipo de escalação que me fazia crer que a possibilidade do Grêmio ganhar o jogo era quase nenhuma. Era o tipo do jogo que tu chamava para perder, 3 zagueiros e 3 volantes. E o primeiro tempo mostrou isso. O Grêmio fez um péssimo primeiro tempo e só não saiu perdedor porque o time do Bahia realmente é um time muito limitado, muito fraco. No segundo tempo, o Grêmio volta, na minha concepção, um pouco melhor, só porque ele liberou mais o Riveiros para se aproximar um pouco do Elano, que tentava chegar do Barcos, aquela ilha ali. Soltou um pouco mais os 2 laterais, ainda que o Moisés tenha ido. O Barcos. A ilha era o Barcos lá na frente, né? Barcos, ilha, tem tudo a ver, né? Pedir desculpa ao telespectador, vou tentar continuar. Vamos seguir. Não, eu não entendi só a ilha. Eu queria que ficasse caracterizado que tu está dizendo que o Barça ficou lá isolado. Lá exatamente. Sozinho. E aí o Grêmio acha um gol, bem verdade que já poderia tê-lo feito antes, quando o Elano larga o Barcos em totais condições de fazer e ele se atrapalha com a bola. Aí acha um gol numa cabeceada espetacular do Riveiros, de uma coragem fantástica. Me serve o jogador que bota a cabeça naquele pé ali, me serve, viu? E aí, quando o Grêmio faz os outros 2 gols, já não era mais o esquema aquele famoso 3-6-1, não era mais ele. Já tinha entrado o Maxi Rodrigues, já tinha entrado o Guilherme Biteco, o jogo já era outro. O Grêmio se aproveitou de um Bahia que ficou completamente perdido depois do primeiro gol, que teve um jogador expulso e ganhou com todos os méritos. Mas a escalação, eu espero que ela não seja nunca mais repetida. A gente acaba assumindo uma postura antipática logo depois de uma vitória fora de casa do Grêmio, goleando, e que não acontecia desde 20 de março. O Grêmio não vencia fora dos seus domínios. Mas a gente é analista de futebol. O Homero tem razão, nós não somos comentaristas de resultado. A escalação do Grêmio foi esdrúxula, foi equivocada, e a vitória do Grêmio ela foi circunstancial. Não foi definitivamente uma vitória estratégica. O Renato escalou um time que não tinha a possibilidade de vencer, não fosse circunstancialmente acontecer alguma coisa de muito diferente. Basta ver o seguinte: até 20 minutos do segundo tempo, o Grêmio não tinha entrado na área do Bahia e tinha corrido riscos importantes no jogo. O Renato povoou o seu meio-campo, encheu de marcadores e ainda avançou o Elano, se posicionando um pouco mais encostado do Barcos, acabando com qualquer possibilidade de criação no meio-campo. Ele tentou no primeiro tempo uma jogadinha de triangulação, de combinação com Moisés do lado direito, que também não deu certo. O Grêmio não existia na partida e todos nós sabíamos que seria assim pela escalação esdrúxula e equivocada de Renato.
Aí entra a circunstância, aí entra a coragem do Riveiros, aí entra a expulsão do Tite, aí entra o cansaço do Bahia, as substituições e o Grêmio vence por 3-0. Ou seja, voltou o imortal tricolor. Sabe que O Ribeiro parece que participa de um programa meio de paralelo, assim, do que a gente está fazendo. Eu já falei isso na semana passada, o mundo paralelo de Ribeiro Neto. Meu Deus do céu. Um universo distante e que nós estamos fazendo um programa real do outro. É que nós estamos no digital e ele está no analógico. Mais ou menos Meneghetti, e me assusta demais. Ribeiro? Não, você não tem mais nenhuma surpresa. O que me assusta é o que diz o Renato nas suas manifestações. Ontem, após o jogo, eu ouvi coisas do tipo: esquema bom é o esquema que ganha, que é um absurdo. Esquema bom é o esquema certo, porque o esquema que pode ganhar um jogo e pode ser o esquema errado para o restante do campeonato. Se o Renato escalar esse time em 10 partidas do Brasileiro, ele vai ganhar de ontem e vai perder 9 jogos. Eu só quero fazer 2 observações. Eu concordo que a vitória foi circunstancial até o primeiro gol. Porque depois do primeiro gol, como eu disse antes, ele ajusta um time. Aí ele muda aquele esquema e arruma. E o restante do jogo, ele tem uma vitória com méritos de quem soube aproveitar a situação de um jogador a menos do time adversário e tal. Agora, eu tenho uma coisa, eu não acredito em futebol que a cada jogo tu tem um esquema. Mas é isso que tá acontecendo com o Grêmio. O Renato já teve tempo para ter o seu time titular e um esquema de jogo. É óbvio. Mas aí ele diz disse assim, ontem que ele não vai ter. Não, aí ele diz assim, e ele tem razão. Não, mas a gente tem tido muitas lesões, muitos desfalques. Todos os clubes têm isso. O que é uma verdade. Só que se tu tem um time titular e um esquema, tu vai fazer mudança. Saiu o lateral direito, ou o ala direito, se ele quiser o 3-5-2, tu vai botar um lateral direito, um ala direito. Enfim, a mexida ela é pontual. Ela não pode ser a cada jogo um esquema.